Se os dons espirituais são concedidos pelo Espírito Santo, quem os recebe? Será que todos os cristãos possuem um dom? No estudo de hoje, nós vamos compreender o ensino de Paulo sobre o corpo de Cristo e vamos analisar por que Deus capacita cada membro da igreja para servir, edificar e participar da sua missão. É agora, programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Está no ar programa Escola Bíblica, aqui na TV Novo Tempo, canal da Esperança. Privilégio estarmos juntos para estudarmos a Palavra de Deus, para aprofundarmos o nosso conhecimento. Você sabe que aqui no programa Escola Bíblica nós estudamos assuntos bíblicos, assuntos que estão relacionados ao nosso cotidiano, mas que têm uma fundamentação bíblica. E os nossos estudos estão baseados nas nossas revistas, que são produzidas pela Escola Bíblica, um departamento que nós temos aqui na Novo Tempo, e também os estudos que nós fazemos da nossa instrutora bíblica virtual, a Esperança, onde você pode estudar a Bíblia através do WhatsApp. Nessa temporada, a gente está estudando a revista Espírito Santo, Deus dos Bastidores. Esta semana a gente está estudando 1 Coríntios capítulo 12, que a gente vai estudar hoje. Vou ter que tomar uma aguinha aqui, que deu uma coçadinha na garganta. Capítulo 12, a gente já estudou uma parte, eu citei alguns versos da segunda parte. Capítulo 13, que nós estudamos ontem, e capítulo 14, que nós estudamos na terça-feira. Terça-feira, tá? Então, se você quer entender mais sobre o tema do Espírito Santo, o capítulo sobre dons que a gente estudou esta semana, eu já mencionei até o capítulo 12 e o capítulo 13, os dons do Espírito Santo, parte 1 e parte 2. E aí você tem outros temas, o Espírito Santo como um ser da divindade, os símbolos bíblicos do Espírito Santo, que a gente estudou ao longo desta temporada. São 13 lições que estão apresentadas, estão disponibilizadas para você na revista Esperança. Você tem um texto sempre explicativo e referências bíblicas para o tema que está sendo estudado. E no final você tem algumas perguntas e respostas. Então, se você quer entender, é só pedir agora a sua revista Esperança. Você pode ligar até 10h30 da noite. Nossa equipe está pronta para te atender. Está aparecendo aí o telefone, ó. É o 012 21 27 31 21. 012 21 27 31 21. Você vai receber sem nenhum custo na sua casa a revista Esperança, as nossas revistas. Depois entra no nosso portfólio, entra no nosso site, que é o novotempo.com/escola bíblica, e lá você vai ver as mais de 30 revistas que estão aí à sua disposição para você pedir. Lembrando, não tem nenhum custo, elas foram patrocinadas pelos nossos anjos da esperança. Obrigado a você que é um anjo da esperança. Nós estamos num mês especial de campanha para enviarmos mais revistas agora para a região de Brasília e as cidades circunvizinhas. Por quê? Porque agora nós temos também a Rádio Novo Tempo em Brasília. E com a Rádio Novo Tempo, a gente vai ter mais pedidos de revistas. Por isso, queremos ter recursos para a impressão e para o envio, porque tudo é feito gratuitamente. Obrigado a você que é um anjo da esperança. Vamos orar e vamos ao nosso estudo. Pai, obrigado porque estamos juntos para estudarmos a Tua Palavra. Seja conosco nesses momentos, ao longo desta semana,
nós temos feito profundas reflexões e somos gratos por participarmos da missão de compartilhar teu amor. O Senhor nos dá esse privilégio de um dia sermos resgatados pelo poder de Jesus e agora testemunharmos do amor de Jesus. Que os nossos dons tenham como fundamento o amor e que a gente seja unido como comunidade religiosa no cumprimento desse propósito. Eu peço isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, vamos ao nosso estudo de hoje. Abra sua Bíblia no capítulo 12. Nós vamos aprofundar alguns versos que eu li na segunda-feira, que é a metáfora, a ilustração que Paulo vai fazer da unidade. Lembrando que Paulo fala sobre os dons, né? Eu mencionei isso ao longo da semana, porque a igreja de Corinto, a igreja que estava crescendo, se desenvolvendo, era uma igreja dividida. E alguns que tinham suas habilidades, tinham várias, eles acabaram tendo dissensões, separações, alguns se achando melhor do que outros por terem determinado dom. E aí Paulo vai escrever capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13 e 14 desta carta à cidade de Corinto. Paulo vai escrever com esse objetivo de que eles deveriam estar unidos para proclamar a mensagem de salvação. E esse é um privilégio, como eu mencionei na oração. É um privilégio para a gente conhecer a Jesus, ver o amor de Jesus sendo revelado na nossa vida. Talvez eu estou falando para você que tem uma linda história de transformação, um lindo testemunho, como a gente menciona, daquilo que o Senhor fez por você e agora você tem o privilégio de compartilhar. Esse privilégio de compartilhar, de falar da missão, de conhecer a palavra de Deus, não nos torna melhores do que outros. Até porque o Espírito Santo precisa me guiar. E como nós estudamos ontem, a base disso precisa ser o amor, porque por mais habilidoso que eu seja, se não tiver amor, não significou nada. Mas para isso, uma comunidade precisa estar ligada e não pensar que, por ter determinada capacidade, se torna mais importante do que o outro. Quando Paulo vai falar, né, sobre esse tema, quando ele vai dar continuidade ao ensino sobre os dons, ele vai utilizar uma das imagens mais conhecidas das suas cartas. E ele repete isso, que é o corpo humano. Por meio dessa comparação, ele mostra que a unidade da igreja não depende da uniformidade, todos sendo iguais, mas a atuação harmoniosa de cada um dos diferentes membros. E essa diversidade, e a gente estudou isso na segunda-feira, ele repete inúmeras vezes essa expressão de diversidade. Isso é a beleza que vai produzir a unidade. Pense na sua casa, pense no seu contexto familiar, quando você conheceu o seu cônjuge, né? Você que é casado, casada, pessoas totalmente diferentes, vieram de casas diferentes, de contextos diferentes, que de repente agora se unem. E os filhos estão ali. Um que é mais parecido com o pai, outro mais parecido com a mãe, mas agora estão todos unidos no mesmo propósito. Diferentes, mas unidos no mesmo propósito. E é isso que Paulo vai explorar aqui. E o seu objetivo é direto. Por quê? Porque estamos falando de uma cidade, de uma comunidade, e como eu mencionei, que trouxe nesse processo de... A gente usa a expressão de conversão, né? De aceitação da mensagem, trouxeram a sua história, porque batismo não gera amnésia. Batismo não gera um esquecimento de quem
de quem eu era, de como é a minha vida, de quais são as minhas tendências. Não, haverá um processo de mudança espiritual da natureza. Mas eu trago minha carga cultural, né? Minha carga genética, o meio que eu fui educado, eu trago para o relacionamento, para a vida e para a igreja. E Paulo está falando dessa diversidade, mas é nessa beleza diversa que a gente vê o Espírito Santo fazendo com que a união aconteça. E é isto que deve impressionar a gente, que deve fazer com que a gente olhe para essa diversidade e não querer exigir que o outro seja como a gente é, que goste das coisas que a gente gosta. Eu tenho que respeitar isso. Isso não vai me separar. Estou falando para você que talvez tenha o desafio, como eu, quando mudei de uma região do país, onde eu só comia no tempero salsinha, e agora eu fui apresentado para o coentro, por exemplo. E o processo de adaptação do paladar, né, e paladar é uma das coisas que são desafiadoras, né? Ele é lento, né? E a gente vai recebendo aquelas pessoas carinhosas, amorosas, que vão, né, aos poucos, vão colocar menos aqui, pastor, para você. Menos aqui, menos coentro na moqueca. E aí você vai se adaptando, né? E você vai pegando o gosto. E são essas diferenças. E se a gente olhar para o nosso país, a diversidade, ela é maravilhosa. E agora vamos entender o que Paulo quer dizer na citação dos textos. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito ao corpo de Cristo. Diferenças que existem na formação do corpo, essas diferenças, mas elas constituem um só corpo. Assim é com respeito a Cristo, a comunidade, a igreja, né? Não tem parte que você olhe e diga assim, não, isso faz parte do corpo. E é assim que devem ser olhados todos os membros de uma comunidade, todas as pessoas. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado o beber de um só Espírito. Todos agora fazemos parte de uma comunidade, e ele está exemplificando. Judeus que se converteram, gentios, gregos que se converteram, escravos que aceitaram, qualquer um, todos agora, porque todos foram unidos pelo poder do Espírito. Porque também o corpo não é um membro só, mas são muitos. Se o pé disser, porque eu não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. É pé e a mão. Todos estão unidos, cada um com a sua função. Se o ouvido disser, porque eu não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? E é nesta diferença maravilhosa do processo criativo divino que há uma ação de um corpo que vai agir em prol da sua existência. Lógico, esse corpo depende de Deus, mas aqui, né, e há limitação, porque, né, o pecado nos levará à morte, mas enquanto eu tenho vida, eu vou cuidar do corpo, e cada parte deste corpo será responsável por esse cuidado. Se eu vou correr, se eu vou me exercitar, se eu vou me alimentar, esse é o objetivo, é para que haja uma revelação, uma manifestação do poder de Deus através do corpo. Vocês, Paulo vai dizer na carta aos Coríntios também, que o nosso corpo ele é o templo do Espírito Santo. Ele é a habitação do Espírito Santo. Ele habita na gente. Por isso que ele é a manifestação. Eu honro a Deus através do cuidado do meu corpo.
Por isso que a gente, né? E a gente tem revistas que falam, a Máquina Humana, por exemplo, uma revista que é uma das revistas de esperança, que é o cuidado deste corpo. A necessidade de dormir, a necessidade de fazer exercício, a necessidade de alimentar-se corretamente, a necessidade de administrar bem o tempo. Então, porque é a manifestação, cada parte tem um objetivo, revelar a glória do Senhor. Assim, Paulo está dizendo que é o corpo de Cristo, a igreja, a comunidade. E aqui é importante, algumas pessoas não acham que devem fazer parte de uma comunidade, de uma igreja. E eu entendo isso, já citei aqui alguma vez. Talvez estou falando para você que se decepcionou e dentro desse corpo que deveria viver harmoniosamente, você encontrou aqueles que não querem viver harmoniosamente ou que não vivem de acordo com o que devem viver. Isso te decepcionou, te machucou. Mas é neste processo de crescimento, de aprendizagem, de diferença, que a gente também desenvolve o amor. Eu não vou ter comunidades perfeitas, até porque eu não sou perfeito. Cheguei lá, já causei imperfeição. Mas é ali, é unido. Por isso que Paulo está dando esses conselhos. Imagine uma igreja que se dividiu porque estava achando que o dom que um tinha era melhor do que o outro. E a briga aconteceu. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como Ele quis, ação divina. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. A disposição, a ação é divina. Por isso que Paulo vai dizer na sequência que Deus é que distribui os dons conforme o seu propósito. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. A cabeça não pode dizer aos pés, não precisamos de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Então, isso aqui, o texto por si só, ele fala, né? Eu não posso dizer que uma pessoa não é importante. O trigo e o joio vão crescer juntos e a gente sabe que numa comunidade existirão aqueles que vão causar dissensões. Mas não sou eu. Não sou eu. Eu não posso dizer você não é importante. Essa é uma ação divina. Os que parecem menos dignos no corpo, a esses nós damos muito mais honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Tiago vai dizer isso, né? A gente não pode dar crédito para um, ele vai dizer lá por causa dos recursos, que esse aqui tem, esse não tem, então vou dar mais valor para ele. Não, todos precisam ser tratados igualmente. Neste caso aqui, eu vou dar mais crédito para esse, porque esse tem esse determinado dom. E ele está dizendo aqui, não é dessa maneira. A igualdade, todos, aquele dom que talvez eu estou menosprezando, esse é importante. Esse é importante para esse processo de crescimento da comunidade, esse processo de crescimento da igreja. Ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado, em favor uns dos outros, porque é isso que o Senhor faz e é isso que eu tenho que fazer. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Portanto, honrem, portanto, se preocupem, portanto, estejam atentos à necessidade que o outro tem. Uma comunidade não pode viver sem ter um olhar de atenção afetuoso para aqueles que fazem parte dessa comunidade. Em uma igreja,
Não pode haver alguém que seja separado, que seja menosprezado. Em uma igreja não pode haver alguém que seja tratado de forma diferente porque ele tem posição, porque ele tem recurso ou porque ele não tem. Não! Todos precisam ter. Ninguém deveria, em uma comunidade, ser abandonado. Todos precisam ser olhados. Ninguém deveria ser tratado diferente. Pelo contrário, todos são tratados igualmente aqui. Ninguém poderia passar necessidade numa comunidade, numa igreja. E onde uma igreja está inserida, num bairro onde uma igreja está inserida, ninguém daquele bairro deveria passar necessidade e ninguém daquela região deveria ser tratado de forma diferente por ter recursos ou por não ter recursos. Você entende o que acontece? Lógico, primeiro o foco de Paulo aqui é dentro da igreja. Mas isso se amplia, queridos. Nós vamos revelar fora como nós somos dentro. É assim. É dessa maneira. Por isso Paulo está usando a ilustração do processo harmônico que há no cuidado do corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm os dons de curar, de ajudar, ou de administrar, ou de falar da variedade de línguas. Agora ele usou o exemplo da diversidade dos dons. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Ou será que alguém, por ser de ter determinado dom, é mais importante do que o outro? Ele está dizendo que não é. Todos têm dons de curar, todos falam em línguas, todos têm o dom de interpretar essas línguas. Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. E ele vai falar isso na sequência. A gente conversou já ao longo dessa semana que nem todos terão os mesmos dons, porque todo mundo queria ter, né, o dom que era apreciado, que era admirado. Não existe isso nos escritos de Paulo. A distribuição dos dons não acontece por um acaso. Faz parte da sabedoria e da soberania divina. É Deus. É Deus que deve estar no comando de uma comunidade, de uma igreja. O Espírito Santo conhece as necessidades da igreja e capacita cada pessoa para cumprir o seu papel específico. E eu preciso olhar. E preciso me render e preciso respeitar. Queridos, qual é a diversidade de dons que existe na sua comunidade? Elas são respeitadas? Ou você uniformiza todos? Todos têm que ter o mesmo dom. Será que é dessa maneira que o Senhor deseja? Nem todos recebem os mesmos. Isso demonstra que Deus nunca esperou que todos desempenhassem a mesma função, como o corpo, como Paulo ilustrou. Embora algumas funções possuam maior responsabilidade na condução da igreja, todas dependem umas das outras para cumprir a missão. E eu já citei aqui algumas vezes, eu fui pastor de comunidades, de igrejas, e era tão significativo chegar um sábado, por exemplo, sábado é o dia que a gente vai à igreja, na igreja adventista, sábado, domingo, quarta, mas sábado de manhã é o nosso culto de adoração, e chegar lá e encontrar o diácono cuidando do estacionamento. O diácono, aquele servo ali. Ele muitas vezes não ia à frente, não pregava, mas estava ali, cuidando do estacionamento. Sabe? Dizendo aqui, dando bom dia para cada um, aqueles que estavam na recepção, cada um com a sua função, aparentemente. Eu lembro que tinha um membro de uma comunidade que era um empresário ao longo da semana, tinha uma empresa, e ele, pastor,
Durante a semana eu estou lá na minha empresa, eu tenho responsabilidade, sou o dono, mas sábado aqui eu quero ser o diácono, eu quero servir aqui. E para ele aquilo era importante, e para a igreja era importante. As funções podem ser diferentes, mas a importância e o valor são as mesmas. O cristão não deve comparar seu dom ao dos outros. A pergunta não é qual dom eu gostaria de ter, mas como eu posso servir. Como eu posso servir fielmente com aquilo que Deus me confiou? É essa a pergunta que a gente tem que fazer. No corpo de Cristo, a importância não é determinada pela visibilidade, mas pela fidelidade ao propósito que Deus concedeu. Eu não combinei, mas eu vou mostrar aqui, por exemplo. Eu estou aqui apresentando essa minha responsabilidade. Mas ali, atrás, se não tiver os meninos ali, né, não tem jeito, não vai chegar lá. Se não tiver os meninos cortando as imagens, né, dirigindo, o diretor, não vai acontecer. Eu até vou pedir, posso, meu diretor? Só para exemplificar, vira a câmera, eu fico na 2, olha ali. Gustavo, vamos lá, olha só. Ali. Léo Bedak. Tiramos, deixa ele dar o tchau dele. Vai no Léo Bedak para ele dar o tchau dele ali. Aqui, Nicolas. Aí. Viu só? Essas são as diferenças. Mas é de função, é de responsabilidade. E todos nós temos um propósito. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para sempre. Amém. Não importa o que a gente faz, não importa onde estamos, é para o nome do Senhor ser exaltado. Não pode existir uma competição. Um é mais importante do que o outro. Não. São responsabilidades diferentes. Eu quero orar e quero te convidar. Sábado, procure a igreja adventista mais perto da sua casa, vai lá. Não será um lugar de gente perfeita, uma diversidade de dons. Eu espero que você se sinta bem, seja bem acolhido. Nessa diversidade, a gente tem que buscar a unidade. Entra no site, você vai ser bem-vindo, tá? Pai, obrigado por esses momentos de estudo da Tua Palavra. Essa semana foi tão bom. Mais uma vez refletir que a gente não acha que a gente é mais importante do que o outro. Há uma diversidade. Que a gente seja unido nessa diversidade. Eu clamo por isso, meu Deus. Abençoa cada um dos nossos queridos, em nome de Jesus. Amém. Que a bênção do Senhor esteja sobre você, esteja sobre sua família. Bom final de semana, a gente se vê segunda.